Vamos lá. A gente está caminhando para o fim desse estudo. Depois a gente vai começar a estudar A Voz do Silêncio, que é um livro espetacular também. Mas a gente está chegando no fim dessa caminhada aí, falando sobre destino, intuição e destino. E a gente desdobrou vários assuntos, falando sobre intuição, o som. Ele veio, caminhou por várias formas de tá desdobrando esse assunto de intuição que é bem amplo, né? Bem interessante. É o nosso, para mim, intuição é o grau máximo que o ser humano pode desenvolver, uma qualidade humana, antes dele começar a se tornar mais que humano, né? Que é essa questão da sublimar algumas coisas humanas. Intuição é essa capacidade, essa qualidade humana de uma observação da realidade profunda. E isso vai terminar, né, desembocar no destino, né, no nosso papel. Essa observação da realidade está muito correlacionada a gente entender qual é o nosso papel real, qual é a nossa realidade. E aí eu acho que talvez a gente tenha mais 2 ou 3 encontros, eu acredito, no máximo, para a gente terminar esse estudo, que agora a gente vai começar a falar sobre destino e despertar. Toda a conversa ela gira em torno dessa necessidade de despertar, né? Buda significa despertar, né? A gente reconhecer essa realidade externa e depois interna. Eu vou colocar o slide para a gente seguindo, e talvez a gente esteja, eu vou sentir saudade desse estudo, porque é uma caminhada bem interessante falar sobre intuição, sendo um aprendizado. Então vamos lá, a gente entra nessa última fase, destino, realizando o destino. Então, o primeiro ponto para falar de realizando o destino, o primeiro conceito mais importante para se falar desse caminho espiritual de uma forma geral, é pureza. Uma das frases que eu sempre uso, que é de Shri Atman, que foi o inspirador desse estudo. O estudo não foi baseado só em textos dele, mas foi inspirado, né, por um livro dele, que chama Intuição e Destino. E ele usa bem essa frase, né? A vida é purificação. Eu uso muito isso também em várias situações, porque eu acredito muito nisso, que a vida é um processo de purificação. E é uma frase que está em destaque, né? Pratica-se yoga no seu sentido de buscar essa realidade para nos purificarmos. O yoga é um instrumento de purificação. Ontem, até no curso, a Curi perguntou, ontem no curso de formação a gente viu um gráfico que sintetiza a filosofia do yoga, onde a gente mergulha na manifestação e o processo de volta começa com a palavra Kriya Yoga, Kriya no seu sentido de ação e purificação. O passo para que a gente reconheça a realidade é limpar porque a gente já é. Né? Basicamente, a alma ela já é a essência pura da consciência. Então, o que precisa? Descortinar, é muito usado esse termo na tradição védica. Desfazer os véus de Maya. Os véus que encobrem a incapacidade de ouvir a realidade. Então, na verdade, eu não vou buscar, eu não vou me desenvolver para alcançar a realidade, mas sim me limpar para que eu consiga observar, né? Limpar o espelho da, da existência que faz com que eu me reconheça com essa realidade. Conhecer a nossa verdade. E aí pode levar anos, não só para entender a prática do yoga, né? Mas levar a vida, que não é não se pratica yoga e não se faz nada para se tornar iluminado ou santo ou para se obter conhecimento. Grande parte da estrutura do yoga é desenvolver o que na tradição védica é chamado de viveka, discernimento, a capacidade de observar aquilo que é apropriado e inapropriado, aquilo que é real, aquilo que não é real. E basear todas as nossas ações no final buscando essa realidade e fugir dessa ilusão, né, que é a estrutura de sofrimento. Hoje, até na live lá do Shiva Sutra, também está, coincidentemente, falando desse aspecto dos estados mentais, da realidade. No final, toda a estrutura de sofrimento é a subjetividade que a gente coloca na vida e quer que ela seja da forma como a gente imagina que é. Então, quanto mais claro, mais
apropriada a gente conseguir enxergar menos sofrimento, mais discernimento, mais purezas, no sentido de não impurezas mentais, né, que nos trazem essa percepção errônea. Então, a vida é esse processo de limpeza em todos os sentidos. Então, uma forma de encontrar esse caminho para o discernimento, para essa limpeza buscada, um dos caminhos é através da associação aos santos, aos sábios, que na tradição védica é colocado como o guru. O guru em todos os momentos, de alguma forma, vem essa concepção de guru, de relação com algo que nos tira da escuridão, né? Guru, a palavra significa aquilo que nos tira da escuridão. E esses gurus, né? Esses caminhos, associado a seres, mas pode ser livro, pode ser qualquer movimento que nos tira da escuridão, oferece um caminho atalho para esse princípio que a gente viu até no encontro anterior, né? 2 aspectos do yoga: libertação desses condicionamentos e iluminação no sentido de compreensão, né? Que é o samadhi. E esses atalhos nos ajudam muito, né? A primeira relação de guru, discípulo que a gente tem é com a mãe. E aí fala assim, o guru, uma das frases é: o guru, ele nos tira o karma, ele recebe o nosso karma, ele fica o nosso karma. Eu tinha até alguns amigos que falaram assim: eu tenho um determinado guru, em linha qualquer que seja, e aí o meu karma passa para ele. E algumas pessoas até falam assim: o guru tem que escolher muito bem a pessoa, porque o karma da pessoa passa para o guru. Na verdade, eu entendo isso de uma forma um pouco diferente, que ele não recebe a sua reação das suas ações, mas ele evita que você tenha reações. Então, a primeira relação que a gente tem com o guru é com a mãe. A mãe é o nosso primeiro guru, é aquela pessoa que nos tira da escuridão, né? Que nos dá os primeiros conhecimentos. E o que é eliminar karma? A mãe chega e fala para uma criança: não põe a mão na tomada. Por quê? Porque a mãe tem esse discernimento, ela tem esse conhecimento, e ela faz esse atalho, né? E nos oferece esse caminho de iluminação. Se você colocar a mão na tomada, você vai tomar choque. Eu já tomei, ou eu sei que toma. Mesmo se não tomar, eu sei que toma. Então ele encurta o caminho, né? Gera um atalho de um sofrimento a menos. E aí o que ela fez? Ela eliminou um karma. Ela eliminou uma reação de uma ação que, se você for teimoso e você quiser, você vai pôr a mão na tomada, vai tomar um choque, e aí vai entender que não deve colocar na mão na tomada para tomar choque. Mas aí você teve aquele sofrimento, você teve aquele karma, aquela reação, aquela ação. O guru eliminou isso. Ele falou: não põe a mão na tomada. Mas se você quer pôr, a mão é sua, o choque é com você. E aí você vai aprender de outra forma. Então percebe que essa é a relação de queima de karma, de assumir karma. Quando ele nos dá atalhos, né, nos dá caminho, entendendo o guru como toda essa relação daquilo que nos tira da escuridão, né, quando existe alguns atalhos no qual esse caminho já foi percorrido, né, alguém já pôs a mão ali, já tomou um choque, e aí conhece, não faça isso, né? E aí a gente vai facilitando um pouco a nossa caminhada. Muita coisa que a gente pode fazer, bater a cabeça, errar ou demorar muito tempo para compreender determinadas coisas, pode ser feita através de um caminho mais fácil, né? Essa é a relação com os gurus, né? Então, e esses gurus, eles podem... Existe uma coisa também que é muito comum na tradição, que é colocado, que é assim: o guru, ele vai chegar quando você estiver pronto. Não existe procura. Você não procura o guru, ele vai se apresentar quando você estiver pronto. Isso é uma coisa muito real, porque as próprias literaturas, a gente vai ver no livro A Voz do Silêncio e vê no Yoga Sutra e vê em várias outras literaturas, que começam no seguinte ponto: agora você tem condição de receber essa informação. Porque quando você não está preparado para aquilo, a informação simplesmente não vai conectar, não vai existir absorção, e aí aquilo não vai fazer sentido nenhum. Você tem um exemplo pessoal: eu tinha o Gita há muitos anos e nem sabia que tinha. Depois de vários anos que eu fui perceber que eu tinha esse livro, e esse livro fez muito sentido na minha existência, mas por um período, enquanto eu não estava pronto para aquele conhecimento, para aquele guru. O Gita é um guru. O Gita é aquilo que nos tira da escuridão, assim como outras literaturas em outras linhas. Mas se você não está pronto para aquela informação ou para aquela relação, ela não vai ter efeito nenhum. Então o guru, ele aparece na hora que você está pronto para aquela informação específica. Isso é chamado na tradição do yoga tradição védica, perdão,
de parampará, é a relação discipular, que é onde um transfere o conhecimento para o outro e esse conhecimento vai sendo transferido de pessoa a pessoa. Então ele vai chegar até nós com essa relação de transferência pessoal, oral. Né? A gente já falou bastante sobre isso, sobre a questão do som como conhecimento puro, né? Shabada. E esse conhecimento puro ele é transferido de forma oral. Parampará, então, se eu quero conhecer o que está escrito no Gita, eu vou ter um guru, uma pessoa que conversou com uma pessoa, que conversou com uma pessoa, que se você for pegando toda a linha discipular, vai chegar lá em Krishna, né? Lá em quem falou no Gita, quem conversou com Arjuna. E aí ele passou para quem? Ele passou para uma pessoa, e isso é colocado inclusive no próprio Gita. Ele passou para alguém que foi passando, e é chamado Minha Parampará. O problema, né, é como a gente discernir o momento que a gente tem a capacidade de receber esse conhecimento ou não. E esse momento ele vai a forma de compreender esses momentos que estão disponíveis é sempre mantendo a mente no seu nível de estabilidade. Existe uma coisa, a lei da atração, né? Se você eu quero ser rico, eu quero comprar uma Ferrari, é o meu sonho esse, uma hipótese. E aí a minha vida inteira eu passo com o sonho de realizando de comprar uma Ferrari. O que que acontece quando você determina você estabelece uma determinada meta? E aí o que que acontece com com o seu nível de percepção e absorção lateral? Tudo que passa relativo àquela meta que você coloca, no caso, quero comprar uma Ferrari, tudo que se passa com a possibilidade de eu ganhar dinheiro para aquilo, ou de eu conhecer pessoas, ou desenvolver um network que me leve a uma possibilidade qualquer que seja próximo disso, tudo isso, a minha existência está atenta para isso. Então, se passar uma pessoa com uma outra possibilidade, né, de uma outra coisa, que seja muito melhor que isso, mas que não esteja nesse foco de atenção, ele não vai, simplesmente não existe para mim. Não vai ter nenhum tipo de atenção. Então, essa questão do guru aparece no momento certo, é porque se você está se voltando a esse tipo de busca, a sua atenção ele vai se abrir e aí você vai começar a perceber determinados movimentos que te trazem algum tipo de informação que seja relevante. Senão, simplesmente aquilo não existe. Né? Aquilo que não está no nosso rol de possibilidades não existe. Então, o que acontece? Quando a mente se agita dentro de uma perspectiva específica, o resto do mundo passa a não existir mais. Então, esse é um dos grandes pontos de se levar a mente a um estado de quietude, que é fundamental. Porque na medida que a mente não se torna quieta, e ela está buscando um determinado movimento específico, os outros não existem. Só pode ter a possibilidade de abertura de possibilidades na medida que eu paro esse movimento em busca de um objetivo ou alguns objetivos e aquieto esse sistema para que eu consiga receber novas informações. Então, a meditação é uma das ferramentas mais fundamentais no sentido de levar essa possibilidade de abertura e de conexões com esses gurus, com essas informações. Eu só consigo sair da escuridão se eu tiver possibilidade de percepção daquilo que está no meu entorno e experienciar a vida com essa clareza. Senão, não vai ser possível. A gente até no sábado, a Cristina estava colocando, né, do Constantemente, que vai ter, né, vai ter feriado quinta e sexta, mas sábado vai ter o Constantemente. E a gente vai estudar exatamente isso no Yoga Sutra, os estados mentais. E existem estados no qual você não tem capacidade de compreensão. Então você tem que, às vezes, voltar um degrau para deixar a mente num estado mais quieto, que é o que é usado na psiquiatria. Quando você está muito agitado, você dá um medicamento para acalmar, porque senão você não tem capacidade de conhecimento, de reconhecimento de nada. E se a mente está muito agitada, perdeu-se a capacidade de conexão com qualquer coisa que vai trazer bem. Então, esse é o primeiro passo. A forma de encontrar esse discernimento é através da associação dos sábios, do guru, entendendo o guru da sua forma mais ampla, com qualquer coisa que nos tire da escuridão, mas ela vai estar diretamente associado à capacidade de intuição pura, quietude. Então, sempre o treinamento é manter a mente o mais estável possível para que consiga estabelecer essa amplitude de informação, de coisas que podem vir para nos
para nos levar a esse caminho de encontrar o que nós somos, né? Qual é a nossa realidade verdadeira, e que isso vai determinar o nosso destino. Eu só posso saber qual é o meu destino se eu tenho a clara concepção, né, de qual é a minha realidade nessa existência. Então, purificação é o processo de ação que a gente pode fazer, limpar a mente. Limpar no seu sentido. Quais são as impurezas mentais? Luxúria, ódio, raiva. Todas essas emoções, ansiedade excessiva, ansiedade natural é uma emoção útil. Todas essas emoções que nos distraem, né, elas tiram a capacidade da gente ver. Então, purificar, acalmar, limpar, estabelecer uma quietude mental. Essa é a busca, né? Essa é a busca. Com isso, a vida se torna infinitamente mais fácil. A importância da pureza é ter o coração e a mente em harmonia. Quanto mais estável, mais sereno, mais objetivo, mais o meu coração, a minha mente sintonizam em uma harmonia. E essa harmonia vai trazer uma profunda reconexão com a minha realidade. E aí outra frase em destaque. Como encontrar essa harmonia? E aí é uma técnica muito importante para guardar para a nossa vida, para nossas vidas. Meditar a cada manhã o que foi ontem. O que eu fiz ontem? Um dos pontos fundamentais, que até na live estava falando agora, até acho que no próprio curso de formação, acho que a gente falou bastante sobre isso também, sobre que isso vai ser falado sempre, né? Eu acho que é a base do yoga, a necessidade de se gerar consciência. Consciência significa eu estar consciente daquilo que eu estou fazendo, eu estar tentando diminuir o máximo possível as ações reativas e tornarem em ações não reativas, agir e não reagir. Então, para que eu consiga agir e não reagir, eu preciso saber o que eu faço, né? É a base. A gente vai ver em algum momento também lá no curso que a estrutura que nos faz a ação, a gente viu até no primeiro, né? A cadeia, o ciclo da ação que nos gera a ação. Agora, para eu conseguir mexer em algo nesse ciclo ou na minha vida, eu tenho que ter a capacidade de consciência daquilo que eu faço. Muita gente tem o hábito de falar assim, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Eu não lembro nem o que falou há 5 minutos atrás. Se a pessoa não tem noção nenhuma daquilo, das ações, e todas elas são condicionais e condicionadas e reativas, não tem como modificar nada. Não tem como atuar dentro de um sistema de busca de uma realidade, sendo que a gente mal sabe o que está fazendo durante o dia, né? A maioria das nossas ações são condicionadas. Então, uma das ações interessantes, uma das práticas, um dos sadhanas, é meditar na manhã o que foi feito no dia anterior. E aí percebe que a gente pode criar uma práticazinha, né? Uma prática simples de uma estrutura de trazer acordar o seu corpo, uma prática de surya, e aí você fica bem, harmonicamente bem com o seu corpo. Logo em seguida você pode fazer um pranayama de limpeza, uma alternância nos canais, né, nos nadis, e em seguida sentar e pensar como foi o meu dia de ontem. O que eu fiz ontem durante o dia inteiro? Quais foram as minhas ações? E o quanto o meu ego está jogando contra o meu sacro ofício, a minha atitude sagrada de todos os dias. Sacrifício é um ofício, uma ação sagrada. O que eu fiz para encontrar a minha realidade na minha vida? E o que o meu ego, que é aquela situação de individualidade e separação, o que eu faço para me satisfazer ou satisfazer o meu grupo? Quais foram as ações que eu fiz realmente voltado para uma ação sagrada, buscando busca uma realidade, uma existência harmônica, e quais foram as ações onde o meu ego está jogando contra? Eu quero resolver o meu problema e o do meu entorno, e azar o resto. Eu quero passar por cima de qualquer coisa. Eu estou exagerando na forma de falar. Eu quero passar por cima de qualquer coisa, mas se a gente estratificar, lá no fundo da ação, azar o mundo. Eu quero resolver o meu. É uma frase que eu acho uma das mais horríveis da minha vida. Eu escutava muito quando eu trabalhava em São Paulo. Ema, ema, cada um com o seu problema. Eu achava que isso era uma das frases mais que doía a minha barriga quando eu escutava isso. Mas, enfim, quanto dessa frase está internalizada na nossa existência, né? Que está sintetizada ali como quanto o seu ego está jogando contra os seus trabalhos sagrados na vida, né? A sua existência mais
elevada. Sintonizando nisso, a gente vai começar a ter as mensagens de correção. O que eu tenho feito de errado? E aí existe uma outra frase importante, né? Não está nos outros, não está no mundo, não está no sistema capitalista ou qualquer outro que seja, não está nos governantes, não está no nosso país, nada está fora. Tudo está relacionado a minhas ações e como o meu ego joga contra o meu sacrifício. O que eu fiz ontem? Essa é a meditação. E aí ninguém fez por mim, foi eu que fiz. O que eu não fiz consciente? Quais são as minhas ações que eu fiz? Isso não tem nada a ver com o país, não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com a responsabilidade de consciência naquilo que eu faço. Independente se eu estou numa situação financeira boa ou ruim, se eu estou numa situação emocional boa ou ruim, enfim, independente de qualquer coisa. Porque todas essas situações, qualquer que seja, estão diretamente relacionadas à capacidade de discernimento de escolhas das minhas ações, que estão gerando as ações futuras, que é chamado de karma, o resultado daquilo que eu sempre faço, em todos os dias. Se eu não sei o que eu faço, muito provavelmente eu não vou ter noção do que pode acontecer. Assim mesmo eu não tenho noção, a gente não tem controle. Mas pelo menos a gente observa com clareza as ações e as reações e aprende com elas. Porque se não tiver essa observação, não tem aprendizado, percebe? Então, se a gente está realmente em conflito, sem saber o que fazer, qual caminho tomar, coloque em palavras uma espécie de oração. Verbaliza isso, que a verbalização é uma das formas mais concretas de estruturar nossa mente. E aí, na manhã seguinte, medita sobre isso. O que eu fiz, quais foram as minhas ações, e aí a resposta vai vir. Esse apenas seja também é uma questão bem interessante, né? Porque quanto mais entregue a gente está a essa experiência, né? Sem querer que o mundo seja nosso serviço, mais essa intuição, né? Que foi a primeira parte inteira da nossa conversa, ela vai começar a nos trazer essa resposta. Mas silêncio, silêncio mental. Não tenta interpretar a intuição, não tenta colocar uma concepção mental, não tenta racionalizar, porque na medida que a mente entrou, racionalizou, criou uma lógica, ela está presa a uma questão egóica no sentido de onde eu me dou bem nessa história. Qual é a possibilidade mais lógica de eu me dar bem? Percebe? O que é natural, é absolutamente natural, a mente funciona assim. Mas você está perdendo a pureza da intuição, a verdadeira resposta que você está buscando. E nem sempre é aquela resposta que conduz ao que eu vou me dar bem ou não, o que é melhor para mim ou não. Bom, esse é o princípio básico, nos enfrentarmos honestamente, sem a questão egóica, que sempre vai estar encobrindo. Uma coisa importante de entender é que a mente ela é muito rápida, muito rápida. Então, em fração de segundos, ela já encobriu de desculpa toda a situação e já deu uma alternativa para corroborar aquilo que eu queria pensar. É muito rápido. Então, todas essas ações que falam assim, eu decido dessa forma, fundo não é a sua decisão, a mente já articulou para resolver uma coisa mais conveniente que me traga prazer em determinadas situações. Que, em tese, eu vou me dar bem da forma como eu vou agir. Não é, porque às vezes não é aquela situação que aparentemente eu vou me dar bem, que é a melhor atitude que eu devo tomar. E para isso, uma outra palavra fundamental dentro dessa caminhada, que é o desenvolvimento da humildade. A humildade é o princípio de conseguir escutar os outros e a si mesmo. Percebe que toda a experiência ela é primeiro externalizada para depois voltar para a gente. Eu primeiro preciso escutar os outros, para depois tentar me escutar. Eu primeiro preciso reconhecer a ilusão externa, para depois eu me reconhecer como ilusão. Eu primeiro preciso reconhecer a existência de uma realidade fora, para depois eu perceber essa realidade interna. A vida é essa experiência de fora para dentro. Os sentidos externalizam, buscam-se informações para que a gente depois internalize tudo e reconheça essa realidade interna. Então, a humildade, se eu não sou humilde com os outros, eu não sou comigo mesmo. Percebe? Então, o princípio é desenvolver essas qualidades com um exercício externo, caridade, tudo isso são exercícios, né? São sadhanas, são práticas. Eu vou exercitando para depois internalizar e virar uma prática para mim, né? E essa prática internalizar de uma forma tão repetitiva, ser humilde todos os dias, ser caridoso todos os dias,
né, desenvolver essas qualidades todos os dias, que é o princípio do sadhana, essa repetição faça que lá na frente, depois é colocado, né, depois de 1000 repetições, se torne espontânea em mim. E aí eu sou uma pessoa humilde, real, não fico fazendo, tentando ser, né, que é um dos grandes princípios da nossa caminhada, esse exercício, né, que é absolutamente bom. Mas uma hora isso se torna espontâneo. E aí começa, o que é colocado, a acender essa luz de uma consciência um pouco mais elevada. Porque essa energia que a gente gasta para ser humilde, para tentar ouvir, para tentar quietar a mente, é um esforço, né? Vocês sabem disso, né? Tanto quanto eu. Esse esforço que é feito, a prática, a prática física, os asanas, os pranayamas, o tempo, tudo isso é um esforço, é uma energia gasta, né, para conseguir levar a mente a um estado de tranquilidade. Imagina que quando isso começa a se tornar de forma espontânea, essa energia não é gasta mais, né? E aí essa tranquilidade ela começa a se estabelecer de uma forma elevada e tranquila. Essa é chamada lei mística, né? No final, tudo vai começando a trazer esse objeto final do yoga que está colocado aí, que é a fusão com Deus. Yoga é a união. Yoga é a união com Deus. E Deus não é algo que está fora. Deus é essa consciência universal no qual a gente se desconectou dela. E aí a busca por essa conexão é todo esse esforço constante, constante. Mas para haver o esforço, tem que haver a percepção da necessidade do esforço. Senão, não é a hora ainda. E aí é aquela frase de todos os livros. Não é chegada a sua hora ainda de encontrar essa busca desse caminho. Porque nada é feito se não houver vontade e desejo por trás da ação. E aí, quando a gente começa a se conectar com essa consciência, manter essa prática constante, né, o famoso treino aí, a gente vai começando a perceber que está tudo certo, está tudo equilibrado na vida. Essa sensação dessa experiência de equilíbrio, né, de que a gente está no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, está tudo certo, no momento certo. A ideia de praticar constantemente, repetitiva, meditação, yoga, é que o yoga, em algum momento, por mínimo que seja, traz essa experiência de que está tudo certo, está tudo equilibrado. Seja na construção de um asana, foi até interessante esse módulo, né, de sábado, que a gente fez o conhecimento das estruturas dos asanas em pé. Né? E não era nada mais que isso, não era uma prática, não era nada, era só experienciar os asanas em pé. E a experiência de construir um asana, vários, né? E eram asanas simples, não tinha nenhuma pirueta, nenhuma ponta-cabeça, nem nada, era asanas em pé. O fato de experienciar cada asana, né, construindo cada um, já traz esse princípio meditativo, né, essa experiência de equilíbrio, de estabilidade, que pode ser 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos. Mas na medida que vai avançando a prática, vai avançando o dia a dia, a constância da prática, esse sentimento de 3 minutos começa a crescer, começa a se tornar familiar, já não começa a ser mais um esforço imenso para manter um asana ou qualquer ação que seja durante pouco tempo. E aí começa, então, uma caminhada para essa experiência começar a se internalizar e se transformar de forma espontânea na nossa vida. Vou fazer uma pequena interrupção aqui, para não ficar eu falando muito, né, para vocês ficarem à vontade para colocar alguma coisa, para colocar algo que vocês estejam observando, enfim, para vocês participarem. Senão fica uma coisa muito chata eu ficar falando. Demais. Tem alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade, gente. Professor, eu fiquei pensando naquilo que o senhor falou, da gente estar pronto, né? É Sim. engraçado como assim, parece que é uma coincidência, né? Você escuta uma coisa aqui, que liga a outra lá, e tudo vai Sim, se encaixando, né? E é a sim, hora certa. sim. Mas é muito incrível isso que você falou, né? Porque você só escuta uma coisa aqui e outra que liga lá e outra que faz sentido, porque a sua mente está buscando e conectada com esse tipo de informação, porque senão simplesmente passa batido, né? Passa batido e a gente nem percebeu que aquilo estava do lado. E às vezes é uma coisa tão rica, tão importante, que vai passar totalmente batido para a gente se a gente não tiver essa mínima capacidade de conexão, né? De estabilidade mental. Mas fiquem à Então, eu vontade. achei tão interessante também, porque hoje eu recebi uma mensagem do nosso grupo lá da FEG,
das meninas lá, todas são meninas, eu que sou senhora. Mas ele diz assim, olha, achei muito legal, porque ela fala assim, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Exatamente. Bacana, né? E daí fala, transforme-se. Porque é em cima disso aí que você falou, né? A gente vai adquirindo conhecimento e em algum momento você tem que absorver aquilo e botar aquilo em prática na sua vida, né? E agir, né? E ter a capacidade de observar as coisas de forma serena, com ânimo objetivo, né? A gente viaja demais. Né? E isso que você falou para a Marisa também, né? As coisas chegam também quando a nossa mente está mais serena, né? Como é que diz aquele negócio lá? O mestre chega quando o discípulo está pronto, alguma coisa assim. Essa é a frase mais comum na tradição védica, né? O guru só chega quando o discípulo está pronto, né? Não existe procura. Você não vai achar o guru. Ele vai te encontrar de alguma forma. Vamos lá, vou continuar. Se alguém quiser interromper, gente, fiquem à vontade, tá? Não se tornar um monólogo. A hora que vocês quiserem, podem interromper. Enfim. Então, a gente volta aqui, né? Onde a gente estava quando a gente medita, a gente consegue no yoga, através da prática, seja ela o asana, o pranayama ou qualquer instrumento, qualquer ferramenta, a gente vai conseguir um pequeno tempo dessa equanimidade, dessa estabilidade. É muito comum, um asana simples, você colocar atenção nele, toda a musculatura, etc., e você chegar e falar assim, nossa, eu não pensava em nada, nesse momento eu não pensei em nada. Isso começa com 3 minutos, com 5, com 10, de repente a aula inteira, de repente é mais que a aula, de repente você está levando isso para fora. E aí o que acontece? Essa construção da mente estável, meditativa, ela vai começar a se estender. E aí, de repente, aquele efeito que você tinha durante a aula ou durante algum período da aula, ela vai ser por hora, por dias, e aí você começa a incorporar esse estado meditativo, estável, equânime. Esse é o trabalho. É isso que deve ser colocado como meta. Entrou na aula, está fazendo asana, qualquer ação, qualquer ferramenta, um bando, mudra, enfim, qualquer coisa, e tem aquela sensação de falar, nossa, esse momento eu tive estável, em consciência total daquilo que eu estava fazendo, não importa se é 1 minuto ou 1 hora, mas aquilo vai crescer todos os dias, vai se tornando e vai incorporando na sua existência. E aí você vai se tornando uma pessoa em estado de equilíbrio. Até no curso ontem, uma pessoa que entrou, Novo Luiz, a gente estava conversando num momento paralelo, ele falou que um estudo dos monges, né? Citei até isso na live, para mim foi bem interessante, estudo dos monges, colocavam os eletrodos lá para perceber o estado vegetativo como era. E aí eles colocavam, depois que terminou a experiência, os eletrodos continuavam. Aí o cara falou assim, mas você não vai, uma hora você tem que sair desse estado. Que, resumindo, os monges, eles vivem em estado meditativo. Eles não fazem um esforço imenso para entrar em meditação. Ele já está em estado meditativo. Então esse é o grande ponto, essa é a grande busca. Aos poucos ir a prática incorporando, até que a gente consiga manter horas, dias, semanas ou períodos maiores de equilíbrio incorporado, espontâneo, sem força, sem um esforço imenso para chegar nesse estado. E aí começa a manifestar a consciência de que a gente é sem as concepções que a gente cria. Porque, se você pensar, alguém falou isso, acho que é para Paramahansa Nityananda, se não me engano, mesmo dormindo, você está sendo conduzido pelo seu ego. Quer dizer, construindo um personagem, tentando criar uma relação, mesmo sonhando, ainda esse personagem está lá, criando relações, tentando montar uma forma de ser reconhecido, etc, 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 que é a função do ego. Então, esse esforço, esse gasto de energia para que a gente construa esse personagem, não tem como andar com a mente tranquila e desenvolver esse aspecto egóico. Quanto mais tranquilo, mais estável, mais capacidade de emergir essa existência verdadeira, consciente. E aí as coisas começam
como está ali, né? Deixar o infinito agir. O infinito é essa concepção de tudo, né? Do universo, de Deus, qualquer palavra que se use para essa consciência que a gente faz parte dela. Né? Quando ela vai agir, né? É o princípio de arranca eu faço. O princípio de entender que não é você que faz. O seu corpo enquanto natureza, sua mente enquanto natureza, está presa a um sistema natural, né? Ela está agindo, né? Não é, o fruto não é feito pela árvore, né? É feito pela natureza, no qual a árvore é um conduto para aquele fruto existir. A minha ação não é feita por mim. Eu sou uma ferramenta da natureza que expressa a ação através do corpo que eu estou. E aí o infinito, ele flui através desse ser no qual eu estou preso nele, na medida que eu não interfiro mentalmente. Mentalmente. Percebe que toda a estrutura ela é mental. Eu vou ficar velho, morrer, toda a estrutura natural da minha existência ela vai acontecer, independente das minhas viagens. A minha estrutura mental só faz com que eu sofra com essas concepções ilusórias, mas não faz com que eu mude nada. O mundo acontece da forma como ele tem que acontecer. E eu não consigo experienciar ele da forma como ele é, porque eu crio uma ideia diferente do que ele é. Fica claro isso, gente? Isso é bastante importante entender, porque quanto menos influência eu colocar, quanto menos concepções mentais, menos sofrimento e mais a experiência acontece como ela deve ser. O problema vem quando a gente acredita, né, como está aí, né, que a gente vai se tornar santo, que a gente vai se tornar mais, que a gente vai se tornar algo que é espetacular. E a gente é o que é, né? Não tem espetáculo entre a pedra, a flor, a árvore, o canteiro e a formiga. São seres convivendo de uma forma harmônica na existência do universo. Nada é espetacular que o outro, mais ou menos. Imagina a formiga sonhando que um dia ela vai ser uma super formiga que vai ensinar o mundo inteiro a ser melhor e vai tornar todas as plantas outras coisas e vai falar para os cachorros não latir. E ela imagina que ela vai chegar a esse estado de máximo de existência, mas ela vai perder a existência dela inteira nessa ilusão de querer ser a super formiga do mundo. Então, uma parte importante é acalmar esse sistema, experienciar a vida de forma tranquila, amorosa, porque percebe que compaixão, até a Marisa comentou esse aspecto da compaixão, o exercício de compaixão, o amor, está tudo ligado a algo que no yoga é chamado, na tradição védica é chamado de ananda, essa estabilidade, né? Esse princípio de se manter de uma forma equânime. E aí as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. Como manifestar o meu destino? É interessante quando se fala realizar o destino, parece que vai ter uma ferramenta mágica que vai descobrir o meu destino é ser presidente dos Estados Unidos, aí eu tenho que cumprir o meu destino. Meu destino é ser, até aquele filme do Soul, né? Não existe esse propósito, isso é uma viagem da mente. O meu destino ele vai surgir na medida que eu tiver uma vida íntegra, reta, e seguir a voz da minha alma e cumprir o meu papel com humildade, né? Meu destino não é ser o cara, meu destino não é ser santo, meu destino é cumprir o meu papel enquanto existir, experienciar isso da melhor forma possível, aprender tudo que tem para eu aprender nessa existência. E aí o que importa, como está destacado, é o caráter, né? É a vida íntegra que eu estou levando. A consciência, e aí eu até comentei com a Regina, que a gente estava falando sobre o aspecto da religião, né? No final, a religião, as filosofias, as crenças, para que serve tudo isso? Serve para nos apoiar nas nossas ações com consciência. Não existe nenhuma religião, pelo menos no seu aspecto puro, que fale mal, que seja para o mal. Pode até existir, mas eu não conheço. Mas, enfim, pelo menos a maioria existe para crenças, rituais, enfim, todo o sistema religioso deveria, no seu aspecto mais puro, tirando os aspectos mais institucionais, apoiar as ações de uma pessoa que está buscando uma vida de caráter reta, íntegra, para encontrar o seu papel nessa existência. Percebe que aí faz todo sentido? Né? A gente dava, para que religião, para que filosofia, para que tudo isso? Para nos apoiar, para essas crenças nos trazerem esse princípio de estrutura para nossas ações e no final eu me encontrar como uma existência pura, verdadeira, né? Sem as viagens mentais. Não existe nenhuma forma de a gente realizar o destino não sendo dessa forma, né? Porque senão vai ser uma criação da mente. Se eu falar que o meu destino é salvar pessoas, eu inventei isso de alguma forma. E aí eu vou fazer todas as ações para tentar cumprir esse pensamento meu que é... E aí percebe que eu salvar pessoas me traz uma posição de elevação porque eu estou fazendo mais, que eu sou mais, enfim. Eu posso desdobrar isso de 1000 formas. Estou falando salvar,
uma coisa boa, entendendo que essa coisa boa, mesmo sendo boa, é viagem. Mas pode se desdobrar de várias formas que eu posso entender como forma. E nada disso vai ser o meu destino. Realizar o meu destino é entrar nesse fluxo do infinito de uma forma estável, íntegra, reta, buscando essa voz da alma. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, né? O que seria essa voz da alma? Nesse ponto, o que eu faço na profissão é fundamental. Os relacionamentos que eu tenho com pessoas é fundamental em tudo o meu entorno. Tudo importa na minha existência. Realizar o meu destino significa estar em harmonia com todo o sistema do meu entorno. Então não adianta eu estar trabalhando, tem esse filme que eu trabalhar vendendo droga e achar o meu destino, percebe? É absolutamente importante todas as ações serem retas, né, com caráter, colocar tudo numa caminhada só, porque tudo é um caminho, é parte do meu caminho, né? Não tem como eu separar. Aí isso eu faço para ganhar dinheiro, mas isso não tem nada a ver comigo, né? É só para ganhar, não existe, não existe. Infelizmente não existe. É uma desculpa da mente para gerar algo que você não deveria fazer. Inclusive vai ser falado agora, né? Tudo se resume em haja, não reaja. Tente construir a ação consciente, não simplesmente reagir nesses aspectos que são que a vida nos empurra. E fazer o que a gente sabe. Intuição é aquele momento antes da razão. A gente sabe o que é certo e evitar o que é errado. Percebe que é um caminho claro, né? Um caminho claro e simples. Acalma sua mente, né? Deixe com que flua uma realidade interna com humildade, né? E com verdade para você mesmo. Você não precisa falar isso para ninguém, com você mesmo. E aí vai surgir lá dentro o que é certo e faça aquilo que é certo. Mantenha. E aí você vai encontrar, a gente vai encontrar essa capacidade de perceber o destino, né? O que a gente deve fazer quando a gente não ouve a voz da alma, mas é preciso tomar uma decisão? Essa frase é até marcada. Ser honesto, ser humilde e observar essa voz interna da alma que vai falar o que deve fazer ou não, o que é certo ou não. Enquanto a gente agir direto com essas regras, né, da consciência, a gente vai estar sempre na direção correta. E aí é colocado que a gente não cria karma, desde que a gente esteja não agindo com a própria vontade. Isso é uma frase espetacular. Por quê? Porque na hora que eu acho alguma coisa e crio uma vontade própria, eu tenho a reação sobre aquilo que eu fiz, porque é minha vontade. Na hora que eu entro de uma forma pura na direção correta da existência, não tem karma, porque daí é uma ação absolutamente dentro do que deve existir. É natural no sentido mais puro da palavra. E aí a meditação é aquela ferramenta que faz com que a gente consiga alcançar essa intuição, essa decisão clara, serena, equânime, que nos leva a uma capacidade de percepção do que é o nosso destino. Que a gente encontra o destino, a gente não cria. A gente não acha o destino no sentido de que é tal coisa. A gente simplesmente entra nessa frequência natural da existência, no qual é o nosso destino. Então, essa prática constante de elevação da vibração, de busca da intuição, de aquietamento mental, que vai fazer com que a gente entre nesse ritmo, no que é chamado de destino. Bom, duas perguntas vão sempre acompanhar. Primeiro, como saber se a intuição está funcionando? A intuição funciona quando não existe essa autotraição. Não existe esses obstáculos criados pela mente. Dúvida, adiamento, não disciplina, o preconceito que a gente desenvolve do que a gente deveria ser. Eu tinha que ser rico. Eu tinha que ser tal coisa. Eu tinha que ser advogado. Eu tinha esse preconceito, um conceito formado anteriormente daquilo que a gente acha que a gente deveria ser. Esses são os maiores obstáculos que a gente consiga não observar com clareza a intuição. Aí está até colocado, experiências claras para se ter. Quando se tem, tudo se torna claro. Mas só se tem essa experiência clara se a gente consegue observar, que é o que a gente estava conversando agora, há uns minutos atrás. Se a mente não está preparada, a gente não escuta nada, não aprende nada e aí está tudo perdido. A gente trabalha a partir de um conhecimento, mas a gente nunca sabe tudo. Então, o que se resume disso? Sempre a gente tem uma ideia do que pode ser e que a gente acredita que possa ser. Como é que a gente vai chegar a uma percepção da intuição? Sempre buscando o aquietamento. Entrou a mente, perdeu a intuição.
Então, o objetivo básico do yoga e meditação é ampliar essa capacidade de observação e consciência do que a gente é. E aí a segunda pergunta é: qual é o propósito da vida e o meu propósito da vida? É uma pergunta muito comum em todos os momentos. O outro objetivo da prática, da estabilidade, da meditação, é trazer essa consciência de onde a gente se encaixa, qual é o nosso papel. Esse onde a gente se encaixa, qual é o nosso papel, se encontra quando a gente desfaz essa visão do qual a vontade está por trás. A vontade egóica de estar bem de alguma forma, que não está errado, mas ela nos conduz para algo que não é a realidade, não está em consonância com a real existência nossa. Então, encontrar o lugar onde a gente se sintoniza. E aí vem os elementos externos que nos apoiam nisso. As pessoas, família, religião. Percebe que essas ferramentas, elas servem para nos sintonizar. E aí, se uma determinada profissão é ruim, não é que ela é o meu destino e ela é o meu propósito. Ela é a ferramenta que vai me ajudar a entrar em sintonia com o meu caminho. Percebe? É o inverso. A gente fica buscando a profissão como a realização do destino, a profissão como propósito, ou ser mãe, ou ser família, ou ser qualquer coisa externa como o propósito da nossa vida. Mas, na verdade, tudo isso, ela nos dá base para que a gente encontre e sintonize. Então, o aspecto da família, da mãe, das pessoas, do trabalho, da religião, das filosofias, de tudo que a gente se utiliza nesse mundo, são ferramentas para que a gente nos dê noção coerente e clara do que a gente é verdadeiramente. Porque aquilo sintoniza. Essa profissão, ela me ajuda. Essas pessoas, elas me ajudam. Essa filosofia específica, ou essa religião, ou esse ritual, ele me ajuda. Percebe? Essas são as associações que a gente vai fazer para que elas nos empurrem, para que a gente sintonize realmente na nossa frequência. E aí, tudo começa a fluir. Toda a natureza nos ajuda. E aí percebe que tudo nos ajuda, até as coisas ruins. Porque, de repente, aquele momento ruim que eu estou passando, ele está me empurrando para um outro lado, que eu deveria ir e não estou indo. Eu deveria fazer tal coisa e não faço. E aí aquela consequência errada, que aparentemente parece ruim, ela está corrigindo o meu caminho. Toda a natureza está me ajudando. Tudo existe para que eu exista. Isso é muito bonito pensar. Eu não lembro que o Yogi falou isso, mas como a flor. Todo o universo cria chuva, terra, movimento, vento, giro. Todo o universo conspira para que uma flor solte a fragrância dela. Isso é muito lindo de entender. Todo o universo está conspirando para que eu exista. E para que eu exista, e toda a natureza me ajuda a expressar a minha fragrância. Aproveita isso. É isso que a gente tem que entrar, essa conexão, essa sintonia. Porque está tudo disponível para que você faça o seu papel. Busque o seu destino, né, que seria a palavra. E aí, terminando essa fase, a última fase que a gente vai conversar na semana que vem, talvez eu acho que seja a última mesmo, vai falar sobre o despertar. E aí, fechando essa coisa do destino, uma simples nota, esse é lindo, uma simples nota de um instrumento pode nos colocar num estado elevado de consciência. Uma nota tem a complexidade, intensidade, clareza, ressonância harmônica e tempo perfeito dentro de uma peça musical. Uma nota. E aí essa nota somos nós. Nós somos uma nota dentro dessa estrutura inteira musical, mas com complexidade, intensidade, clareza, ressonância harmônica, tempo, tudo perfeito para que tudo se torne perfeito. Esse é o objetivo, encontrar esse lugar, essa nota, né? Sabendo que a gente vai estar sintonizado nessa consciência universal que é essa orquestra inteira. Mas a orquestra, ela é feita dessas notas individuais com a sua complexidade, intensidade, clareza, ressonância, harmonia, tempo, tudo perfeito para que essa peça se torne uma peça perfeita. Então essa é a experiência legítima de busca do destino. Achar, eu sou essa nota. Qual é a minha nota dentro dessa peça inteira, dessa orquestra inteira, dentro desse trabalho inteiro? E aí a minha nota tem toda essa complexidade, importância, etc. Mas é esse ponto que a gente acha, só vai achar essa nota, usando a metáfora da música, com silêncio. E aí a gente termina, então, essa busca do destino, que eu acho que é muito lindo. Eu tenho vontade de chorar. Mas eu vou ficar falando que eu vou chorar. Podem falar vocês agora, por favor. Nossa, Danilo, que bacana, viu? Muito bacana. Eu associei agora esse finalzinho ao filme Soul. Eu já tinha visto muita indicação desse filme
E esse final de semana eu assisti com a minha filha. E daí, a hora que você falou assim, qual é o nosso papel no universo? Quem não assistiu ainda, assista, não vou dar spoiler, Exatamente. porque fala muito sobre isso, a questão do propósito, né? É, E associada à música, e que também associada à lembra música. das nossas aulas, né? Exatamente. É. E um outro comentário também que eu queria fazer da aula foi o seguinte, quando você falou a questão da intuição, eu associei ao caso de Jesus. Porque Jesus, lá no finalzinho já da vida dele, né, que ele estava ali para ser julgado, ele sentiu, né, e foi e pediu em oração de que a intuição dele era tão apurada, né, ao ponto dele saber o que ia passar, e ele Sim, pediu que seja feita a sua vontade, não a minha, porque ele, como humano olha, ali, né, sentiu que, né, se fosse da verdade. vontade dele, ele ia querer fugir do destino dele, e ele não, Sim. por E no intuição, final, ele já sabia ele até o que ia foi. acontecer. Ele já sabia o que ia passar e aceitou o destino assim, né, de Olha uma que forma legal essa, muito linda. Eu essa, associei isso, essa a questão associação da que você fez, intuição. que é muito legal mesmo. Até eu vou procurar ler melhor, porque encaixa muito perfeitamente dentro dessa, Sim, dessa então, coisa eu. da intuição, de saber o que vai acontecer já, mas mesmo assim, ele se entrega ao que é para Isso, ser, e experiencia aquilo que tem que ser, foi. sem Eu resistência, sem querer tenho a achar o que é resistência e melhor para tudo. mim. Olha, muito legal isso. Muito bonita É essa que eu li colocação. recente, porque eu só lembrava dessas coisas, né, bíblicas da época da catequese, e depois eu me afastei disso. E depois, nesse final de semana, me indicaram um alto de Páscoa de uma igreja lá de São José dos Campos. E a pessoa que me indicou falou assim, independente de religião, assista. Eu assisti, fui procurar mais um pouquinho mais, né? E eu li o trecho da Bíblia, tudo certinho, e falava exatamente isso. Daí eu Legal. fiz associação na hora que você falou, a Sim, questão da intuição, né? sim. E é exatamente a mesma estrutura, né? É a De mesma saber o que estrutura. vai acontecer, de se entregar, de mesmo aquilo que é ruim para mim, mas não é ruim, é aquilo que tem que ser, deixar o infinito agir através do e com serenidade, né? Muito Sim. legal essa passagem que você citou agora, muito pertinente. Professor, boa noite a todos os colegas. Pegando aí, né, uma carona nesse último comentário, né, sobre a intuição de Jesus sobre o que iria acontecer, mas que ele deixou então manifestar, né, não só a vontade do Pai, como, né, a Bíblia, a vida de Jesus é o cumprimento da profecia, né, da vinda do Messias, que ele passaria por tudo isso, Sim, né? sim. Então ele aceitou passar porque também era para cumprir a profecia dos judeus, né? Uhum. Enfim, e essa foi a vontade do Pai e a profecia. Mas tem uma outra questão, nós somos co-criadores também, não somos? Nós Sim, podemos, acredito que é o que fala o Karma Yoga, né? sim, Também, por meio de nossas ações, gerar as reações da sim, forma mais positiva para a nossa vida, né? sim. Então, Mas, mas como você que é essa percebe que essa relação? É, cocriação, é, ela é fundamentada na natureza, porque se você vê um conjunto de árvores, se a gente pegar, elas crescendo da forma determinada que elas vão crescer, os frutos que elas vão dar, a sombra que ela vai causar, a proteção que ela gera, tudo isso é uma cocriação no mundo, que não está fugindo da natureza, mas elas são diferentes. Uma árvore pode crescer de uma forma maior, menor, dependendo das condições, ela pode ser de um jeito ou de outro, o fruto pode ser de um tamanho ou de outro. Esse é o exercício de cocriação. A gente está dentro de uma natureza, dependendo das ações que a gente faça, a gente vai colher algumas reações diferentes, mas dentro desse papel que é inerente à nossa existência, né? Não existe uma ação minha, existe uma ação, assim como existe a ação da árvore, a ação do passarinho, né? Ele voa porque ele é passarinho. E dependendo da forma... A abelha, vamos pegar a abelha, é o exemplo mais bonito dessa estrutura, né? Porque ela é, vai polinizar, vai nascer outra flor, e vai nascer uma floresta baseada em toda uma estrutura de ação da abelha. Se ela não faz ação, talvez não nasça a floresta, se ela morre, percebe? Essa cocriação, exatamente a palavra que você usou. Precisa da abelha, precisa da flor, precisa do vento, precisa da água, precisa da terra. Todos os seres estão cocriando a existência. E a existência não está determinada. Porque se morre um grupo de abelhas, talvez aquilo que deveria acontecer naquele ambiente não vai acontecer em outro. Percebe? Não está nada uhum, determinado. As coisas vão se cocriando
com toda essa estrutura natural que vai se interrelacionando, né? Interrelacionando, que é o princípio do Tantra. Tantra, uma das traduções, é justamente teia, essa estrutura que uma vai intercalando com a outra e a gente vai co-criando. O problema dessa cocriação é quando a gente estabelece mentalmente aquilo que eu acho que deve ser criado, percebe? Aí desconecta completamente. Porque daí eu posso falar que cocriar é fazer um resort na frente da praia. Aí eu estou criando algo. E estou, na verdade, criando uma ideia minha que acho que é e não é natural, né? Percebe? Eu acho que o grande problema da nossa visão egóica no sentido de individual, é que a gente desenvolve ideias do que é as coisas e se prende a elas. Por isso a quietude é fundamental, né? Por isso a meditação é fundamental. Quanto mais silêncio, mais quietude, mais capacidade de se conectar àquilo que deve ser feito, àquilo que é feito. O exemplo de Cristo foi muito bonito, né? Porque no final ele já teve a intuição do que ia acontecer, mas se entregou da mesma forma. Tá? É isso que tem que acontecer, não é nada além disso. Porque quando eu quero melhor para mim, se ele pensasse de uma forma egóica, ele saia correndo, né? Embora, já sabia o que ia acontecer. Eu acho bonito isso. Eu ainda sou católico por família, apesar de seguir um monte de coisa, mas eu acho que essa questão de um sacrifício, vamos falar, né? Vamos falar a verdade, né? O que aconteceu foi um sacrifício humano, né? Para o derramamento de sangue salvar as pessoas. Então, eu acolho isso de uma forma muito simbólica, porque eu não vejo como necessário um sacrifício humano, derramamento de sangue humano para salvar o pecado. Não. Se for ler no sentido literal, né? O negócio é pesado, né? Os cristãos que me perdoem, né? E... eu acredito que é uma forma simbólica. Eu estou dizendo no sentido da entrega da natureza e deixar com que a coisa flua de uma forma natural. Mas não que claro, que tem aqui no sentido mais de que tenha enfim, né, como você colocou. Mas mais num aspecto de natureza, né? As pessoas morrem, nascem, funciona. Porque esse derramamento de sangue, eu entendo que seja Purusha, seja Shiva, seja, né, o Espírito Santo mesmo, né? O Espírito, né? Que está derramado, né? E não eu nem vou entrar necessariamente. muito nesse mérito, porque eu não conheço muito a Bíblia também, não conheço muito como se desenrola as histórias, então muito provavelmente eu vou falar bobagem. Outro comentário importante também, que eu vou até deixar anotado aqui que eu queria fazer, é a importância do guru, né? Que você colocou na aula hoje, eu estava refletindo aqui. Por mais que a gente tenha essa questão de ego, né? A gente às vezes até se acha autossuficiente, mas como é importante ter alguém direcionando, nos auxiliando o tempo todo. A gente ter essa humildade de reconhecer a importância dos gurus na nossa vida, todos, exatamente. né? Em todos os momentos. E ao princípio, o ser humano, ele é um dos poucos seres que se não tiver ajuda no início, ele morre. Vários seres nascem e existem. O ser humano precisa necessariamente da mãe, da amamentação. Se você pegar uma criança, um neném, tirar da mãe e largar na natureza, ele morre. Percebe? É um dos poucos seres que necessitam profundamente de algo que nos ajude para que a gente consiga existir. Senão a gente nem existe. É muito louco, né? Porque se você pegar outros seres, outros animais, eles nascem e saem andando, já saem vivendo já, né? A gente não. Se você pegar uma criança, nascer, a mãe morrer e estiver no meio da floresta sozinho, sem nada, ela morre. Se não tiver alguém, um guru, que ilumine o caminho dela naquele momento, ela simplesmente morre. Essa é a nossa característica. Oi? Ontem eu assisti a Paulo, o Apóstolo do Cristo. Na Netflix? Nossa, eu já vi esse filme várias vezes. É interessante porque fala exatamente isso, da coisa da palavra que o Cristo deixou como um guru, né? E é um momento da vida de Paulo e Lucas. É muito interessante. Eu já vi o filme, pensei em assistir, não assisti. Você já viu o filme? Não vi. Eu vi, só que tá lá, mas eu não... Vale a pena ver, viu? Fala dessa coisa da entrega, de você
se entregar inteiramente, né? E que Olha, nós fazemos parte de tudo isso que está aí, dessa natureza. Respeite olha que o seu bacana. fluxo. Muito interessante, vale a pena É ver. bobeira, eu vou ver hoje. Eu gostei muito. No final, são várias formas de falar sempre a mesma coisa, é isso, né? Não tem muito Exatamente. o que fugir, né? É, Várias linhas, várias religiões, várias, enfim, tentando mostrar para o ser humano a mesma coisa, né? é. Esdras, você tá quietinho aí, não é a foto sua, é? Deixa eu ver. É você mesmo, né? Boa noite, gente. Cheguei atrasado aqui na aula, fiquei aqui, problemas de conexão, mas achei bacana. Me colocou não sei se é uma dúvida, não sei se ficou mais claro ou se ficou mais confuso. A seguinte questão, né? Eu entendo que muitas vezes na vida a gente é colocado em certas situações, né? Ou são apresentadas para a gente certas situações, na qual a gente tem que encarar aquilo ou como um obstáculo a ser superado, né? Porque isso daí vai, de certa forma, mudar alguma coisa na gente, né? Colocar a gente no caminho certo. Mas às vezes a gente também tem o famoso murro em ponta de faca, em ponta de faca, né? Que na verdade é algo que uma situação que se coloca para mostrar que a gente precisa mudar de direção e Sim. não insistir naquilo, né? Sim. E aí eu fiquei tentando fazer esse paralelo com o que você falou sobre como a prática em si, né? E a meditação ajuda a gente a entender qual dessas situações a gente se encontra, né? Exatamente, é. E eu acho que, se eu entendi, né? Eu acho que o ponto de conseguir achar esse melhor caminho, se é um murro, ponto de faca, muda, ou se aquilo é algo que tem que ser A ser experienciado, superado. é o silêncio mental, né? Porque o grande problema, eu acho, é que a gente está buscando, de alguma forma, e a mente faz isso sozinha, em juntar as informações que a gente tem e tentar achar um caminho para que a gente se dê bem, né? Que seja o caminho mais curto para se dar bem. E isso a mente faz sozinha. Ela pega as informações todas que a gente guardou nessa vida inteira e já dá uma estrutura e fala, vai por aqui, faz isso. Faz... É sair dessa reação, né? Como a gente falou bastante, agir e não reagir. É tentar silenciar a mente a ponto de não de encontrar um ponto que antecede a esse movimento mental de dar uma estrutura já rápida, né? Porque essa análise ela é quase que inconsciente. Isso é o grande problema. A gente não tem muito controle sobre essa estrutura que fala assim, não, vai por aqui. Mas esse vai por aqui, percebe que é uma análise de várias coisas que estão internas, que vão falar, se eu for por aqui não dá. Ela já fez esse cálculo rápido, né? Por aqui é ruim, por aqui não dá, por aqui é melhor, por aqui esse é o mais fácil. E aí a gente acha que está estruturando uma coisa intuitiva de falar, não, esse é o caminho mais fácil, mas não é. É a mente que está achando qual é o menos doloroso processo, né? E às vezes o menos doloroso é até enfrentar mesmo aquilo, que é mais fácil que não enfrentar. Mas tudo isso é lógica, né? É uma lógica racional que nos ajuda, claro, é a nossa forma da mente pensar. Mas encontrar o verdadeiro caminho, eu acho que antecede isso, que é a hora que a mente está muito quieta, né? Que aí se vem esse sentimento, né? Essa percepção de que... Porque é incrível, né? Muitas vezes o caminho da vida da gente está totalmente contrário do que a gente estrutura mentalmente que deve ser. E largar isso é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu falo isso por experiência própria. Largar uma vida de 25 anos com família, com todo mundo falando que não, só você falando que sim. E a minha experiência, né, posso contar, não sei se é a melhor ou não, mas é a minha. Eu só consegui manter a minha mente estável e clara com uma prática intensa, no caso foi Surya Namaskar, por isso que eu sou tão fã dele. Assim, todos os dias eu fazia 60 Suryas por dia. E esse excesso que eu fazia de prática e meditava em seguida, conseguiu dar uma estabilidade na mente, independente de todo mundo falar, eu falava, não, é isso, eu vou fazer isso. Não sei se deu certo ou não, né? Não sigam como modelo, mas enfim, eu consegui passar por uma turbulência muito grande de fatores externos e fatores internos e etc., com uma prática constante mantendo a mente estável. A mente estável dá essa qualidade, né, da gente lá no fundo falar assim, não, é por aqui, é esse caminho, vou fazer isso, porque independente de tudo falar que não, mas é muito difícil, né? Muito difícil achar esse ponto, né?
Professor, para eu que estou começando agora, para mim é muito difícil distinguir a intuição da consciência, fazer essa diferenciação, né? O que a minha mente já está fazendo ali, construindo para eu chegar no ponto X e o que ela ainda é a não verdade atrás disso, né? E esse ponto que está numa parte do texto que é bem legal e que a prática, no seu sentido prática mesmo, né, do yoga, em termos de físico, pranayama, respiração, essas ferramentas do yoga, ela vai treinando essa capacidade de silêncio, que vai começar em 30 segundos, 15 segundos. Da prática inteira, no dia inteiro, eu consegui ficar 15 segundos em silêncio mental. Ótimo. Amanhã é 20, depois amanhã é 30. Na outra prática é 1 minuto, depois é 10 minutos. Percebe? Eu acho que esse é o grande trabalho, né? De ir silenciando a mente, paulatinamente, todos os dias, até um dia, como está colocado no texto, né? Espontaneamente começa a introspectar esse aspecto de silêncio, de calma. E aí as observações começam a ficar mais claras. Essas estruturas mentais. Porque é muito difícil, numa hora agitada, uma hora de um problema, você conseguir pensar de forma clara. Não tem, né? É um treino diário. É um esforço, uma disciplina. E aí percebe que está envolvido nisso o ambiente, pessoas, alimentação, no seu sentido mais amplo, e a alimentação em si, prática. Tudo isso vai contribuir para quem tenha uma mente com a capacidade de observação clara. Senão não adianta. É um esforço, né? É um esforço razoável. Não tem pílula, né? Esse é o problema, né? Que a Sadhguru fala uma coisa que é muito legal, né? O yoga resolve grandes problemas da vida. O maior problema do yoga é que tem que praticar. E aí, mudar a alimentação. Quem quer mudar a alimentação? Ninguém, né? Todo mundo quer comer aquilo que traz prazer. E aí é o ponto do ego. Né? Olha, Danilo, eu fiz uma quarentena de uma meditação de 7 minutos. E aí agora, já desde a semana passada, eu estou fazendo, me propus a fazer outra quarentena com o Amadas Guru. Sim, que é muito lindo. Né? Mas daí no primeiro dia, é uma experiência, viu, gente? No primeiro dia, e essa meditação tem 13 minutos, né? 13 e pouquinho, alguma coisa. Eu comecei a fazer meditação, aí eu falava, mas eu não vou dar conta de mais 6 minutos, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta disso. Ai, meu Deus do céu, que meu guru me ajude. Eu não consegui me concentrar direito, não consegui. 6 minutos. Não é uma hora. Né? Mas você sabe que ontem eu já fiquei mais... Depois de uma semana, né? Eu já estou conseguindo, sabe, me acalmar, ficar em silêncio, não ficar pensando se está faltando muito, se não está. Mas é exatamente... Não sei se é pecado ou não, mas é a minha experiência. Mas é exatamente essa experiência que a Jaime comentou, né? Como é um exercício diário. É 3 minutos hoje e 6 minutos, exatamente o que você colocou. Do 3 para o 6 é uma eternidade. Do 6 para o 12 é um inferno. E aí, mas só vai não ser com treinamento. Aí, de repente, você está fazendo 11 minutos tranquilo. O Paulo pode ser testemunha disso. Depois é 20, depois é 30, e depois, quando você vê, você internalizou isso na sua vida. É o dia inteiro, é uma semana, não é mais uns 6 minutos que vai ser o problema. Mas é um treino. Treino disciplinar, não tem outra forma. Danilo, pode falar. Dá licença um pouquinho, Cori. Então, eu vou equilibrar a sua experiência para... Eu não guardei o nome de quem é novo aqui, e é uma caminhada todos juntos. Você relatando... Eu fiquei toda feliz comigo aqui, meu ego, talvez, mas de boa, estou numa boa relação com ele. Eu acordo e quero comer, né? O Danilo abordou isso, eu só olhando para mim aqui. E já faz um tempo que eu falei assim, que bonito, né, Regina? Sossega, levanta dessa cama, faz a sua oração, porque você não vai morrer de fome, não vai desmaiar, e depois você vai... E já faz um tempo que eu estou fazendo. E como é bom, é isso que eu queria
relatar. Não é bom eu ter conseguido, mas o que acontece com isso no meu dia? Claro que é gostoso também, não, dá para conseguir vencer essas dificuldades, essa persistência. Então, só para equilibrar é assim mesmo, né? A gente consegue, às vezes não, e segue mais um pouco. O problema é não ter essa cobrança, né? Se é 3 minutos, é 3, se é 6, é 6, se eu conseguir fazer 10, é 10. Mas o problema é manter a persistência, a disciplina e ir conquistando pouco a pouco. Exemplo disso, as nossas aulas práticas, né? Tinha dia que eu falava assim, nossa, esse asana não vai terminar nunca, meu Deus, meu Deus. Ficava contando segundinhos, eu via. Eu passei por essa experiência muito nessa questão das posturas de braço da Kundalini, que você fica 10 minutos, 3 minutos e dói o braço, que horror, nossa, aquilo. E aí você vai vendo que é uma conquista, é uma conquista, como a Regina colocou bem, é uma conquista que vai trazendo uma satisfação. E aí quando você vê, os 10 minutos já passa rápido, quando você vê, você está conseguindo uma concentração muito maior, até um dia, quem sabe, o cara colocar um eletrodo na cabeça da Cori e ela fala assim, quando você não sai desse estado meditativo nunca? É o ponto máximo, né? A gente manter a meditação durante todo o tempo. Mas é isso que a Regina falou, a sensação de bem-estar que depois a gente sente, né? Isso vale muito. Nossa. Gente, as aulas de filosofia nossa começando às 8, 7, eu vou até 10 horas da noite. Já está me andando uma rave com a prática da Hatha Yoga de manhã já. Gente, eu vou só encerrar a gravação, né, para quem pegar, para não ficar muito extenso, se alguém quiser colocar alguma coisa depois. Então, gente, uma grande noite para todo mundo. Obrigado, a gente está chegando no final desse estudo aí, vai começar um outro. Para todos vocês. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.